Estamos na primavera, mas as temperaturas são de verão. Nossa equipe foi conferir o que as pessoas acham deste calor, que veio de forma exagerada e um pouco antecipado. A primavera começou no dia 22 de setembro. Com a chegada da estação, houve mudança no regime de chuvas e temperaturas na maior parte do Brasil. Na região sul, ocorrem poucas alterações nos totais mensais de chuva, sendo o regime praticamente uniforme ao longo de todo o ano. Na primavera, as temperaturas aumentam gradativamente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, mas nos últimos dias elas estão acima do normal. Por isso, a população precisa se proteger. Alguns escolhem as sombras das árvores. Estou fugindo do sol porque o mormaço hoje, esse tempo agora esquentou, que é fim de ano, né? Aí o tempo mais esquenta. Primavera é assim, um tempo quente, outro frio, tem vez que dá aquela geada. Tem vez que esquenta à noite, mas é assim mesmo, o tempo é conforme nós nasce. Nasce pequeno, vai crescendo, ficando velho. Fui na praia, mas lá não dá muito vento demais. Eu voltei um pouco para cá, agora estou indo para casa. Mas tá bom, melhor estraga, né? Tá bom, cada vez mais calor, né? Primavera é a estação das flores e também das manhãs frias, mas tardes quentes. Mas o calor está superando as expectativas. À tarde, próximo ao meio-dia, as temperaturas chegam a 30 graus, mesmo sendo a primavera. Para a turista de Curitiba, essas temperaturas altas são muito bem-vindas. Uma delícia, até porque eu não moro aqui, eu moro em Curitiba. Estou aqui só passeando. Para quem precisa circular pelo centro da cidade, procura refresco de diversas formas, tomando um suco, um sorvete ou picolé. Mas a grande maioria foge do sol aproveitando a sombra dos prédios, da rua Hercílio Luz, por exemplo. Agora, quem pode aproveitar o calor e o sol, vai até a praia. Aí é protetor, guarda-sol, cadeiras e, claro, banhos de mar. Mas alguns cuidados são necessários. Atendimentos têm um certo crescimento, né? Mas devido à questão da insolação, né? O pessoal que às vezes trabalha muito com o sol na cabeça, né? Então deve tomar alguns pequenos cuidados. A questão principal, né, de ingerir mais líquidos, né? A própria alimentação também pode ocasionar, às vezes a pessoa já vai trabalhar e não se alimenta direito no café da manhã ou qual seja o horário, né? Então, tem que tomar esses cuidados com a questão alimentar, principalmente com líquidos. E a previsão do tempo indica que os dias quentes e com muito sol devem continuar até esta quinta-feira. Vamos saber então como ficam o tempo e as temperaturas para as próximas horas em todo o estado. Nessa quarta-feira teremos mais um dia ensolarado e com altas temperaturas. Apesar do aumento de nuvens, não há chance de chuva para hoje. À tarde, as temperaturas podem chegar em Itajaí e região aos 29 graus. E preparem-se porque o calor se estende para essa quinta-feira, com destaque aqui para o Vale do Itajaí e norte do estado, em que as temperaturas podem chegar aos 35 graus. Bom dia para ir para a praia. Por conta disso, há chance de chuva fraca no final da tarde. Dia quente também nas demais regiões do estado. No oeste catarinense, em Chapecó, a máxima pode chegar aos 32 graus. Em Lages também sobem as temperaturas nessa quarta-feira. A mínima é de 18 e a máxima também de 32 graus. Tempo quente também no sul do estado. Em Tubarão, a máxima pode chegar aos 29 graus nessa quarta-feira. E agora chegou o momento do nosso quadro Dicas do Consultor. Aqui comigo nos estúdios do MCA Notícias, Morris Cole. Boa tarde, Morris. Hoje então vamos falar de consultoria empresarial. Boa tarde, Luciana. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a nossa praia, né? Então, existem vários tipos de consultoria empresarial, né? Queria que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores. Bem, consultoria empresarial hoje é uma tendência mundial, né? Que isso tem se alastrado em todo o Brasil. Não é muito novo, né? Isso a gente pensa que é recente isso.
aqui no Brasil, mas o que a gente tem visto, né? Consultoria são vários tipos de consultoria, mas eu quero falar sobre o que é o consultor, né? O consultor é um agente externo de mudanças, ele veio realmente para fazer uma ajuste, uma mudança dentro da organização, com o objetivo de alocar em áreas específicas ou uma área geral de uma gestão. Então, ele vem com um processo, tendências, uma estruturação, um know-how, um conhecimento que ele tem a larga experiência, adquirido já em algumas empresas, para que ele possa trazer soluções e resultado à empresa. Como a empresa, como também as pessoas que compõem a organização, né? Uhum. E sobre as áreas de consultoria, como que ela é feita? Como se dá a atuação junto ao cliente? São várias áreas, vale a pena destacar algumas áreas, né? Existem vários tipos de consultoria, tá? Existem várias áreas que atuam um consultor. Mas a gente destaca aqui, existe o consultor autônomo, existe o consultor que é funcionário de uma empresa de consultoria e existe a parte de consultores associados, que são várias empresas, são vários profissionais que demandam dentro de uma estrutura só. Então, assim, vamos pegar na sua grande maioria, o consultor, ele individualmente trabalha como autônomo. Ele pode ter um CNPJ, mas é só ele mesmo, só ele que atua. Então, existem várias áreas, Luciana, dentro de uma empresa. Vamos pegar as principais que existe hoje, que existe uma demanda. A área financeira, então, a área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas, a área de suprimento, de produção, produtividade, a área propriamente de certificações, a gestão comercial como um todo, uma gestão de marketing. Então, isso tudo possibilita ao gestor ele terceirizar isso, né? Ele terceirizar essa parte, esse expertise dentro de uma empresa a um agente externo, a uma pessoa, né? Ou a uma empresa que venha com total condições, know-how para que possa ser inserido ali onde é que ele está. Dependendo da dificuldade, do problema ou qual é a resposta que ele espera, né? Isso vai da demanda de cada estrutura, de cada empresa, né? Uhum. E aí, Maurício, estamos falando especificamente aí da sua área, né? Você como consultor empresarial, então, quais dicas você daria para o empresário que quer contratar um consultor empresarial ou uma empresa de consultoria? É importante, Luciana, a gente deixar bem claro, porque existe bastante aventureiros, né? Aventureiros na área. Porque para começar, eu tive que fazer um curso de formação de consultores. Eu investi na minha área. A parte que a gente vive investindo nisso, se qualificando, buscando ao conhecimento, buscando literaturas, buscando realmente ferramentas para que quando eu posso ter ali um problema, eu posso vir com várias opções aos gestores na tomada de decisão. Primeira coisa que a gente fala, busque referências da parte do consultor, quem é ele, a base do seu cliente, a área que ele atua, né? O seu grau de interesse e também de expertise da área. Porque às vezes você pode dizer assim, iniciei agora a minha vida profissional, amanhã já sou consultor. Não. Isso é complicado, né? A gente tem visto pessoas isso. Que se aproveitam, né? Eu sou um consultor, mas na verdade não tenho domínio, né? Essa palavra consultor, existe consultor funerário, existe consultor de vendas, existe consultor imobiliário, existe consultor. A essência, a palavra de consultor, ele realmente é uma pessoa que detém um grau, né, elevado do conhecimento da área que ele atua. Então a gente vê que amanhã eu começo numa empresa e já sou consultor. Na verdade, a gente esquece que vendedor ele tem que ser característico como vendedor, ele tem que honrar, ele diz assim, eu represento aqui uma área que realmente está crescendo, uma área muito interessante, mas a gente troca os nomes, né? Consultor disso, consultor daquilo. O consultor empresarial, vale aqui salientar para o empresário, que ele precisa ter assim referências, ele precisa saber se a pessoa está preparada, se ele já praticou o que ele está falando ali em alguma outra empresa, a metodologia dele é aplicável no teu negócio, porque às vezes a gente presta uma assessoria para uma grande empresa e a empresa de porte menor, a gente quer que dê tudo certo como for a empresa grande, ou vice-versa. E por isso que existem tipos de consultoria. A gente chama de consultoria artesanal, é bem interessante o nome, porque você tem que se adaptar à necessidade e à estrutura do cliente. Porque às vezes eu tenho uma metodologia que veio de uma grande estrutura. Aí eu chego numa empresa com 10, 15 funcionários ou 20, eu não consigo aplicar porque lá não existe consultores ou existe áreas departamentalizadas divididas em sub-áreas e não existe responsável por área. Então, às vezes, a gente tem que se adaptar ao cenário,
da estrutura e da questão do ambiente que a empresa está vivendo no momento. Então é importante a gente dar essas dicas, né? Analise o contrato muito bem, busque referências e analise bem essa questão da metodologia a ser aplicada, se já houve ou não aplicabilidade em outra empresa, para a gente ter essa questão de um mínimo necessário para você avaliar se dará certo, né, esse contrato, ou possivelmente você tem que pedir mais informações ao prestador de serviço, né? Interessante. Esse tema é bastante complexo e você, como profissional aí da área, consultor empresarial, a gente poderia ficar aqui horas falando, né, Maurício? Mas as pessoas ainda que ficaram com dúvidas, ainda tem algumas questões que precisam, que querem saber mais sobre esse assunto, podem entrar em contato através do e-mail. Através do e-mail que está ali embaixo, a gente deixa o endereço de e-mail. É importante isso, Luciana, porque a gente tem visto assim, o gestor, o dono da empresa, às vezes revela muito, revela todo o segredo da empresa, revela toda assim, a sua metodologia, o seu expertise do negócio ao consultor. Então ali o consultor tem que ser, primeira coisa tem que ser de confiança. Outra coisa, deve ter um termo principalmente de restrição de informação, que deve ser entre as partes, para não ficar revelando a uma outra terceiro. Então a gente tem muita ética, a gente que está nessa área já há algum tempo, a gente preza pela ética na informação, né? Cuidando sempre dos detalhes que vai prestar ao cliente, para que a decisão que nós colocamos e expomos ao cliente, ele possa ser uma das formas melhores naquele momento, naquele cenário, naquela estrutura que vive a empresa. Interessante. Obrigada, Maurício. Então até semana que vem com mais uma Dicas do Consultor. Até a próxima semana. Tchau, tchau. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas notícias registradas em Itajaí, região e pelo estado. E tem também acidente entre carro e ônibus da empresa Coletivo deixa uma passageira ferida no centro de Itajaí. Nós já voltamos com essas e outras informações para você.